ao Senhor, porque só Ele é digno. Glória a Deus, queridos. Estamos aqui no terceiro dia da campanha. Esse ano, o tema é... Tem que encher mesmo, porque está tão murchinho. Esse ano é... Glória a Deus. Mas, antes da palavra, vamos ter um testemunho abençoado de uma mulher que eu admiro muito. É uma mulher guerreira, é uma mulher que há anos ela tem perseverado, mora lá do outro lado do mundo, mas ela está conosco aqui, perseverando, e essa mulher é a nossa amada Sâmia. Como nós vamos recebê-la? Amém? Amém, amém, igreja. Testemunho rápido e objetivo por causa do horário. O pastor Sandro já disse que eu moro um pouco longe, eu congrego aqui há 10 anos, e o que me motiva é a presença do Senhor e a perseverança. Há um objetivo, que é chegar no céu e olhar a face do Mestre. Esse é meu único objetivo. Eu moro longe, é cansativo, mas nesse tempo eu nunca pensei em desistir pela distância ou pelo tempo gasto. De ônibus a gente gasta 2h10, porque a gente precisa fazer baldeação. Mas no ano passado o Senhor nos conduziu diante de uma palavra. Minhas filhas são autistas e a Rosângela cuida do caso delas. E nós ganhamos a primeira ação contra o INSS. E foi uma causa ganha, justa ali com ela. E ela teve um olhar a mais no nosso caso. Ela viu uma ação que eu tinha 2 anos atrás com o INSS. E ela falou: Sâmia, eu vou entrar com essa ação de novo, recorrente. Ela falou assim: é basicamente impossível. E aí ela falou a palavra certa, né? Porque impossível para Deus não existe. É basicamente impossível para nós. Ela entrou com essa ação em 2024, 2025, em dezembro, o juiz aprovou a ação, nós ganhamos a ação contra o INSS e nós tínhamos um prazo aí de 4 meses para receber o valor. Esse valor ele não foi pago nesse tempo. Mas o Espírito Santo já tinha direcionado o que eu iria fazer com este valor, que era a compra de um automóvel. Em 4 meses era o prazo. Não foi cumprido. O que a Rosângela falou foi assim: Sâmia, descansa. Quanto mais tempo demorar para pagar, os juros é maior. E nesse período, eu acredito que o Senhor ele prova o nosso coração, porque eu poderia ter me perdido ali naquele tempo que não foi cumprido pelo homem, 4 meses. Mas ali eu comecei a clamar mais, a orar pelo carro que eu não sabia qual era, não tinha ideia de valor, eu orava pela pessoa que eu ia comprar, eu orava pelo lugar que eu ia comprar, e eu falava: Senhor, eu só quero um carro que eu não precise empurrar, que eu consiga ver quanto tem de gasolina, porque eu já tive a experiência com o carro do meu irmão, que eu já empurrei muito carro. Eu quero um carro que eu possa ir para a igreja e participar das coisas mais ativamente com a minha família. Começo de dezembro do ano passado, a Rosângela falou: Sâmia, saiu o valor. Muito mais do que eu esperava, muito mais, irmãos, do que eu esperava. E naquele momento o Senhor falou: tenha paciência e calma. Nós começamos a ver vários carros, porque o nosso coração é enganoso. Mas quando o Espírito Santo reina, as coisas acontecem conforme a vontade dele. Nós vimos carros mais baratos, vimos carros que seriam até melhores, no meu ver. Mas o Senhor trabalhou tão perfeitamente, que no penúltimo dia, o meu líder, Mário, achou um carro. E ele falou assim: Sâmia, olha que lindo esse carro. O valor não era compatível com o que eu tinha. E ele falou: eu queria esse carro. Eu falei para ele: eu queria esse carro. Ele lançou uma proposta. A mulher falou assim, lançou outra. Não dava o valor. Ele lançou uma proposta muito inferior. Ele falou: Sâmia, é basicamente impossível. Ele falou a palavra certa, impossível. Porque eu olhei para o carro e eu falei: Senhor, eu quero esse carro.
Eu olhei para o carro e eu falei: Senhor, eu quero esse carro. Eu não tinha ideia do que o carro tinha. Mas quando eu olhei, o Espírito Santo ministrou, é esse. E aí 10 minutos depois, nós estávamos orando, o líder orando de um lado, eu orando do outro. Ela respondeu assim: eu aceito a proposta. E no dia 31, no último dia do ano, porque o tempo do Senhor ele é perfeito, no último dia do ano nós fomos buscar o meu carro, o carro da minha família, e nós saímos daquele lugar impactado com tudo que aquele carro oferecia, até ar-condicionado, direção, tudo, sabe? Então, o que o Senhor colocou nas minhas mãos foi conforme o que Ele vê, o que Ele enxerga. Na minha meninice, eu queria um carro que eu só não precisasse empurrar. E o Senhor me proporcionou um carro novo, entre aspas, 2011, mas que é perfeito em estado, em tudo. À vista, eu não vou precisar pagar mais nada por esse carro. Não estou devendo mais nada. Nós viemos ontem para o culto, a primeira vez com o carro da minha família. E as minhas filhas se alegraram, e nós viemos louvando, porque esse carro pertence a Cristo. Antes de pertencer a mim, ele pertence a Cristo. E nós estaremos participando. Eu falei com o meu líder: agora eu estarei nas orações dia de sexta-feira, porque eu não podia vir. Mas agora, na minha escala, da minha célula, às sextas-feiras eu estarei aqui, porque eu quero estar disponível para o meu pai. Porque é impossível financeiramente para mim ter comprado um carro desse. Era impossível. E o Senhor moveu o tempo dele, 1 ano orando, 1 ano ali gerando isso. E o Senhor, quando Ele colocou nas minhas mãos, Ele colocou o melhor da parte dele. Não aquilo que eu queria somente, mas aquilo que Ele colocou para mim. Amém? Isso que eu queria compartilhar, mas também queria falar sobre o processo da perseverança. No processo, o Senhor Ele testa o nosso coração. E eu me apeguei muito ao Espírito Santo, porque toda vez que alguém me perguntava assim: cadê o seu carro? Eu respondia: logo ele vai chegar. Logo ele vai chegar. E ele chegou no tempo perfeito, no tempo perfeito. Não ia falar, mas para acrescentar o quanto é importante esse carro, esse ano eu farei o CPO. E eu não conseguiria vir se eu não tivesse um carro disponível para mim, pela estratégia com as minhas filhas. E o Senhor até nisso entendeu a minha necessidade. E acrescentando só mais um milagre. Eu estava com o nome sujo no Serasa. E nós precisamos ter o nome correto para fazer o CPO. Nós precisamos estar alinhado com a palavra para fazer o CPO. Então isso também foi orado. E agora no final do ano, com as campanhas e tudo, eu consegui limpar o meu nome de uma forma impossível. De uma forma que Ele proveu. De uma forma que Ele fez um milagre. E aí esse ano eu estarei aqui fazendo o CPO, pastor. Amém? Glória a Deus. Foi ótimo, foi Deus. Glória a Deus, queridos? Quanto tempo que você gastava de condução, Samia? 2 horas e 10 minutos para ir e 2 horas e 10 para voltar. Olha, meus parabéns, Samia. Então você mais que merece, Mas a prioridade, queridos, dela sempre foi estar na presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Amém? Amados, como eu já tinha aqui citado, esta campanha Encher-vos do Espírito. Uma campanha, na verdade, não. É o que o Senhor nos simplesmente direcionou esse ano. Falou: olha, esse ano vocês não vão pedir pela a finança, ainda que eu vou te abençoar. Esse ano vocês vão pedir por cura, não. Esse ano vocês vão buscar a minha face, minha presença. Mas o que é uma pessoa? Como nós podemos identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo?
cheio da presença de Deus, que salta, que pula, que manifesta os dons. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que se parecer com Jesus, o caráter de Cristo, transformação. E eu quero orar, queridos, também nesse momento, que o Senhor venha falar conosco. O Senhor, Ele tem falado muito forte mesmo no meu coração, sobre a importância de sermos transformados pelo Espírito Santo. E eu não estou falando de uma mudança um dia, não, estou falando de uma mudança constantemente. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai amado, queremos, meu Pai, te louvar, agradecer, meu Pai, pelo teu amor, meu Pai, pelas tuas misericórdias, meu Pai, sobre as nossas vidas. Até aqui, meu Pai, tu tem nos ajudado, até aqui, meu Pai, tu tem nos sustentado. Declaramos, meu Pai, total dependência de ti. Declaramos, meu Pai, que sem ti, meu Pai, nada podemos fazer. Pedimos a ti, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse lugar. Manifesta, meu Pai, teu poder, a glória, em nome do Senhor Jesus. Usa a minha vida, que diminua eu, meu Pai, para que tu cresças. Arranca do meu coração toda, meu Pai, soberba, que toda honra, a glória seja dada para ti. Repreendemos desse lugar toda distração, toda dureza de coração, nós anulamos em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. O tema dessa ministração é transformados pelo Espírito Santo. Oh, queridos, como que é maravilhoso sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, né? Abra comigo as vossas Bíblias em 1 Samuel 10, versículo 6, 1 Samuel 10, 6, eu vou estar lendo aqui para nós ganharmos tempo, amém? Diz assim: então o Espírito do Senhor virá sobre ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E serás transformado em outro homem. Sabe de quem que a Bíblia está falando aqui, queridos? Sabe de quem? Davi? Saul. Amados, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Um jovem que saiu à procura de uma jumenta que havia se perdido e encontrou um reino. Deus, no lugar da jumenta, entregou na mão de Saul o governo de Israel. Saul, queridos, ele começou bem. Um homem com a presença do Espírito Santo, um homem transformado, um homem, queridos, que a Bíblia vai falar que era um jovem formoso, alto, que não tinha ninguém comparado a Saul. Um homem de coragem, um homem, queridos, que venceu guerras a favor de Israel,
um homem que teve o coração mudado por Deus. Vamos ler lá, 1 Samuel 10, 9. Aconteceu que quando ele se virou para ir embora de Samuel, Deus lhe deu outro, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Deus deu outro coração a Saul. Podemos dizer que Saul, a princípio, no começo, ele foi também um homem segundo o coração de Deus. Deus, ele deu outro coração a Saul. Ele foi transformado pelo o Espírito de Deus. Mas um homem que ainda começou bem, queridos, mas nós sabemos que o final de Saul foi trágico. Queridos, e o Senhor, Ele me ligou um alerta na minha vida, um alerta que todos nós devemos ter. Porque, queridos, a transformação, ela não pode parar. Não podemos interromper o ciclo. Ou nós vamos, infelizmente, terminarmos como Saul, longe da presença de Deus, longe do propósito de Deus. Queridos, passa para mim, um processo de transformação interrompido pelo pecado. Saul desobedeceu a Deus, consultou feiticeira. Saul se rebelou contra Deus. Saul, queridos, ele tinha inveja, desejo de matar Davi. A Bíblia vai falar que o Espírito de Deus se retirou de Saul, e a partir daquele momento, um espírito maligno se apossou de Saul. Eu quero dizer para vocês, queridos, aonde que está Saul hoje? Vamos perguntar, diga comigo assim: aonde está Saul? Muitas vezes está dentro de nós, querendo governar a nossa vida. O Saul hoje se chama o velho homem, e ele quer, queridos, reinar. Ele não quer abrir mão, queridos, do governo. As imperfeições, o pecado que nos afasta de Deus. O Espírito Santo, ele vem nos transformar. O pecado vai nos deformar, vai nos afastar de Deus. O próximo aí, por favor. Dons não são sinônimos de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar para você, queridos, que os dons isolados não são sinais suficientes que nós somos cheios do Espírito Santo. E muitas vezes os dons do Espírito vai simplesmente
refletir sobre a nossa reputação. As pessoas vão olhar, olha, esse homem, aonde ele põe a mão ali, é abençoado, é um homem de Deus, amém. Mas reputação sem caráter está longe da presença de Deus. E o que faz a diferença? São os frutos do Espírito. Os frutos: mansidão, longanimidade, amor, paciência, perseverança. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, vai simplesmente refletir aqui, queridos, os frutos do Espírito Santo. Vai simplesmente refletir o caráter, aquilo que Deus enxerga em nós. Deus, Ele não está preocupado com a nossa reputação. Deus, Ele quer olhar no nosso caráter. Esta campanha, queridos, o tema é um tema de extrema importância. Por quê, queridos? A transformação, vamos ler aqui agora, o apóstolo Paulo vai falar sobre ela, 2 Coríntios 3:18, e todos nós, com rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Somos transformados de glória em glória, segundo a sua imagem. Ele está falando, olha, precisamos tirar o véu, precisamos mostrarmos quem nós somos de verdade, para que a transformação ocorra constantemente de glória em glória, segundo a imagem do Senhor. Queridos, algo que Deus, Ele tem falado no meu coração, e eu falo para Deus: Senhor, eu preciso dessa transformação. Eu preciso ser um melhor esposo, melhor pai, melhor servo. Senhor, eu preciso a cada dia de uma transformação genuína, radical. Não podemos, queridos, interromper o processo de mudança. Olha o que o apóstolo Paulo fala ainda. O próximo: mas esmurro o meu próprio e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu esmurro o meu próprio corpo, faço dele escravo, para que depois de eu não haver pregado aos outros, eu mesmo venha a ser desqualificado, reprovado. O apóstolo Paulo, olhando para si, ele fala: olha, eu preciso esmurrar a minha carne, eu preciso eliminar o Saul que quer reinar sobre a minha vida. Próximo, por favor.
Mas agora, queridos, eu quero fazer um paralelo com Davi. Davi, ele é reconhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Mas quando nós olhamos para o trajeto de Davi, a vida de Davi, adúltero, homicida, a soberba tomou conta, coisas, queridos, que aos olhos humanos são terríveis, mas mesmo assim Deus olha para Davi e ele diz: olha, esse homem é um homem segundo o meu coração. Sabe por quê, queridos? Davi, ele errou, ele pisou na bola, mas ele continuou no processo de transformação. Ele foi, queridos, deformado pelo pecado, mas o Espírito de Deus restituiu a comunhão com Deus. Agora, o que faltou na vida de Saul, que Davi, queridos, apresentou? A primeira coisa, um coração quebrantado. O próximo versículo aí, por favor. Olha o que diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. A primeira transformação, queridos, que tem que ocorrer em nossas vidas constantemente é termos um coração quebrantado. Oh, meu irmão, como que com o passar dos anos, eu vou falar por mim mesmo, vamos endurecendo, vamos nos afastando de Deus, adquirimos conhecimento, isso é bom, sabedoria. Agora, queridos, nós estamos no processo. O processo, ele precisa ser constantemente em nossas vidas. Precisamos a cada dia de uma transformação do Espírito Santo. Deus, ele precisa, queridos, arrancar das nossas vidas um coração duro, um coração muitas vezes, querido, ferido, machucado. Resistimos à transformação. Muitas vezes Deus, ele está batendo na porta: deixa eu entrar, deixa eu transformar a sua vida, deixa eu te sarar. E às vezes resistimos porque estamos com os corações endurecidos. Olha o que diz a palavra de Deus: assim, pois, como diz o Espírito, hoje, diga comigo, hoje, olha o que diz: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. 40 anos, o povo, eles provando de Deus. 40 anos com um coração endurecido, irredutível. E às vezes nós estamos dentro da casa de Deus há anos, feridos,
machucados, um coração endurecido, resistindo à transformação. Queridos, Davi, ele fez algo terrível, pecou, adulterou, matou, mas ele disse: Senhor, há um coração quebrantado, contrito, não desprezarás. Ele se humilhou diante de Deus. E quando nós nos humilhamos diante de Deus, queridos, a transformação, a mudança. A segunda coisa que Davi ele tinha, que faltou em Saul, está ligado com a primeira. Não adianta eu ter um coração quebrantado e eu não admitir que eu preciso de uma transformação. Queridos, às vezes nós até falamos: olha, eu sei que eu errei, mas quem não erra? Ah, mas o fulano também errou. Não, eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso admitir que eu necessito de uma mudança radical. Eu preciso admitir que muitas vezes estou longe da presença de Deus. Olha o que Davi disse: compadeça-me, Salmo 51 do 1 ao 4, compadeça-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo as multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me. Ele está falando: Senhor, eu me sinto sujo, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente eu fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Purifica-me, lava-me da minha iniquidade. Davi reconhece seu pecado. Saul, ele ali movido ali por inveja, se endurece, fala: olha Samuel, não é que você falou que você vinha naquele dia e você não veio, o povo começou a me oprimir, aí eu sacrifiquei. Samuel falou assim: olha, não tem Deus mais o prazer em obedecer do que sacrificar. Ele tentou, queridos, terceirizar o pecado dele, e às vezes é o que acontece conosco. Ah, mas o fulano, ele me xingou, o fulano. Amados, quem precisa ser transformados somos nós. Diga assim: sou eu que preciso ser transformado. A terceira coisa, queridos, priorizar a presença de Deus. Eu gostei muito do testemunho aqui da Sâmia,
porque ela falou: olha, eu quero um carro porque eu tenho um sonho de ir para a praia, viajar. É pecado isso? Não. Ela poderia ter falado isso, problema nenhum. Mas oração dela foi: Senhor, eu quero um carro que facilite a minha locomoção até a tua casa, para minha família. Queridos, Davi, ele errou, ele pecou, mesmo assim ele priorizou a presença de Deus. Olha lá o versículo. Então, Salmo 51, 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. O teu Espírito. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Davi, queridos, ele estava disposto, como ele fez, abriu mão do seu reinado, abriu mão da sua honra, mas a única coisa que ele não abriu mão, ele falou: Senhor, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Qual que vai ser a nossa prioridade esse ano? E eu não vou dizer que é só o pecado que nos afasta de Deus. Às vezes invertemos valores, colocamos Deus em segundo plano. Olha o que diz aqui, queridos. Próximo, por favor. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Olha o que diz: não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Sansão, ele não percebeu que o Senhor havia se retirado dele. E às vezes nós estamos, sabe, vivendo de forma tão, queridos, mecânica, a correria, o dia a dia, que nós nem percebemos que o Espírito do Senhor se retirou de nós. Temos que priorizar a presença de Deus. Um coração quebrantado, arrependido, reconhecer que nós necessitamos de mudança. E o terceiro, priorizar o Espírito Santo. Se coloque de pé, queridos. Eu vou ler aqui uma frase interessante do A.W. Tozer. Olha o que diz: sem o Espírito, Deus é distante, Cristo permanece ao passado, e o Evangelho é apenas palavras. Forte, né, queridos? Sem o Espírito Santo, Deus é distante. Jesus Cristo, ele pertence ao passado, e o Evangelho é apenas palavras. Eu quero te convidar, queridos, essa noite. Eu não sei você, mas eu posso falar por mim.
eu quero mudar, eu preciso mudar, eu preciso priorizar mais Deus em minha vida. Não pode ser apenas palavras, não. Eu preciso, queridos, de um coração quebrantado, arrependido. Eu preciso, queridos, admitir que eu preciso de uma mudança. Você que quer ser cheio do Espírito Santo e que, queridos, reconhece que precisa de uma transformação, vem para frente. Nós vamos agora cantar uma canção. Você que necessita, reconhece que precisa de uma cura da sua alma, teu coração, precisa de uma mudança, queridos. O Espírito de Deus está nesse lugar e Ele quer transformar as nossas vidas. Vamos ouvir esta canção. Fale com Deus, queridos. Eu sei que tem mais pessoas aí atrás. Deus está falando: deixa eu mudar a sua vida, quebranta teu coração. Fale com Deus, queridos. Nós vamos orar, queridos. Coloque sua mão sobre o seu coração. Vamos orar juntos. Que o Espírito Santo ele tenha liberdade para nos transformar, moldar segundo o coração de Deus. Vamos orar. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, meu Pai, humildemente clamar a Ti, meu Pai, através dessa palavra, meu Pai, que Deus nos direcionou
a buscarmos mudanças, meu Pai, verdadeiras, mudanças, meu Pai, constante a cada dia, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a matarmos o Saul, meu Pai, que está dentro de nós. Ele que quer, meu Pai, governar as nossas emoções, governar a nossa vida. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Arranca, meu Pai, das nossas vidas o coração de pedra, um coração duro, um coração ferido. Traga, Senhor, cura. Traga, meu Pai, restauração. Tira toda, meu Pai, mágoa, toda falta de perdão, toda dureza de coração, todo orgulho, toda soberba. Senhor, que possamos a cada dia admitirmos os nossos erros, possamos admitirmos que precisamos melhorarmos a cada dia, Senhor. Meu Deus, nos ajuda para que possamos 2026 priorizar a Tua presença, priorizar a busca pelo Teu Espírito Santo. Senhor, tira das nossas vidas todas, meu Pai, distrações, tudo aquilo, meu Pai, que nos afasta de Ti. Senhor, molda-nos segundo Teu coração, que Tu possa reinar sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez, queridos, vamos cantarmos junto esta canção. Eu quero que você abra, ou melhor, rasga o coração diante de Deus. Rasga teu coração, queridos. O Espírito Santo, Ele vai arder, Ele vai queimar no teu coração, porque a partir de hoje Deus está mudando teu coração, Deus está transformando as nossas vidas, nos, meus queridos, moldando segundo o caráter de Cristo. Vamos agora cantar mais uma vez. Abra tua boca, queridos. Rasga teu coração. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me, porque tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Queridos, permaneça no processo. A transformação tem que ser constante em nossas vidas. Nós erramos, somos falhos. Por isso, queridos, o Senhor diz assim: olha, você é o vaso nas minhas mãos.
e eu te quebrarei todas as vezes que eu achar necessário para te moldar segundo meu querer, segundo a minha vontade. Amém, queridos? Aplauda mais uma vez o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Pastor X, nós vamos